Bom dia, tudo bem? Que bom que você voltou para o nosso terceiro dia de estudo sobre as igrejas do Apocalipse. Hoje falaremos sobre a igreja em Pérgamo, a nossa terceira igreja. Você pode ler a carta de Jesus a essa igreja em Apocalipse capítulo 2, versos 12 até o verso 17. Em Pérgamo, as coisas mudam e mudam muito. Vamos lá. Essa igreja corresponde ao período histórico que vai do ano 315 até o ano 538. Atenção, porque esse período na história do cristianismo foi um período de grandes mudanças. Mudanças negativas, não mudanças positivas. Jesus havia elogiado a igreja em Éfeso por rebater as heresias. E Jesus havia elogiado a igreja de Esmirna pela pureza espiritual. Já em Pérgamo, Jesus já inicia com uma advertência. Jesus se apresenta para essa igreja como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essa é uma clara referência à palavra de Deus. Jesus se apresenta por meio da sua palavra, aquele que é o dono da palavra. O período da igreja em Pérgamo foi o período em que o cristianismo deixou de ser uma religião ilegal dentro do Império Romano e passou a ser a religião do Estado. Foi o período em que Constantino, o grande conquistador de Roma, se tornou cristão, ou pelo menos afirmou ter se tornado cristão. A igreja agora deixa de ser perseguida e passa a ser uma instituição amada. E isso, infelizmente, prejudica muito a igreja. Os líderes religiosos do cristianismo agora passam a ter tempo para discutir bobagens. Infelizmente, o cristianismo não avançou, ele retrocedeu. Naquela época, no período dessa igreja, mudou-se muitas das principais doutrinas cristãs. A doutrina da Trindade, por exemplo. A Bíblia nos deixa claro que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são coeternos, sempre existiram. Mas, conforme a doutrina da Trindade, que passou-se a ser ensinada a partir do período de Pérgamo, era diferente. Houve o Pai, que em dado momento da história se transformou em dois, Pai e Filho, e depois em três. Observe as sutis mudanças nas doutrinas bíblicas, afastando-se do texto bíblico e tentando conceituar com os conceitos humanos as verdades divinas, e acaba se perdendo muito dessas verdades. O dia de repouso, que a Bíblia ensina ser o sábado, foi então mudado para o domingo. E muitas outras mudanças aconteceram. A igreja, que deveria ter como cabeça a Jesus e ter a Jesus como único intercessor entre Deus e os homens, agora ganha diversos outros intercessores, os chamados santos. E até mesmo os anjos, que são espíritos ministradores, conforme a carta aos Hebreus, passam também, conforme a crença daquela época, a terem o poder de interceder diante de Deus pelos seres humanos. Jesus faz severas reprovações a essa igreja, chega a dizer até mesmo que eles estavam bem perto do trono de Satanás. Que dura repreensão, não é mesmo? Mas ali havia aqueles que, mesmo em circunstâncias tão terríveis, mantinham-se fiéis às verdades divinas. Querido irmão, querida irmã, sigamos o exemplo de Daniel. Fazer a vontade de Deus mesmo quando todos os demais estão fazendo diferente. Mesmo que o líder religioso, o líder político ou que qualquer outra pessoa de grande importância da sociedade esteja fazendo diferente, é nossa obrigação fazermos a vontade de Deus, agradarmos a Deus. Jesus aqui elogia aqueles que desejavam agradá-lo, aqueles que o amavam de tal maneira que colocavam a verdade bíblica em primeiro lugar. E Jesus reprova ferrenhamente aqueles que abraçavam doutrinas humanas e ensinos diabólicos. Perceba, Jesus deixa bem claro: qualquer ensino que está em desacordo com a palavra de Deus é um ensino diabólico, procede do trono de Satanás. A promessa ao vencedor é uma linda promessa. Fala a respeito do maná, fala a respeito de uma pedrinha com um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Esse novo nome significa uma transformação completa de caráter. Para entrar no céu, eu e você necessitamos dessa transformação. Necessitamos permitir que Jesus nos mude completamente, restaure o nosso caráter.
para que nós possamos ir para lá. Permaneça fiel às verdades de Deus. Faça da Bíblia o seu guia neste mundo escuro e tenebroso. Permaneça firme e permita também que Jesus transforme você, transforme o seu caráter, para que muito em breve, quando Ele voltar, eu e você possamos ir morar no novo céu e na nova terra. Não deixe de voltar aqui amanhã, onde iremos conversar um pouquinho sobre a igreja em Tiatira, um período sombrio da história do cristianismo. Até amanhã. Que Deus te abençoe.